Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo Cefet, 2015 para o ano letivo de 2016. Essa é a terceira questão, é uma questão que fala de análise de gráfico. É uma questão muito simples, e o importante nela é a gente saber analisar um gráfico. Perfeito? Então vamos ler a questão, gente? É uma questão interessante, é bem simples, mas é uma questão que vale a pena a gente trabalhar. Tá certo? Diz assim, ó. A seguir, temos o gráfico de temperatura em graus Celsius, eixo vertical, no Rio de Janeiro para os dias 1, 2, 3 e 4 de setembro de 2015. Onde no eixo horizontal temos a marcação do início de cada dia. Considerando esse gráfico, qual dia foi registrada a menor temperatura máxima no Rio de Janeiro? Então eu tenho aqui, na abscissa, isso, o eixo do X, o eixo horizontal, eu tenho os dias aqui. Aqui começa o dia 1º e aqui termina o dia 1º, Começa o dia 2 até o dia 3, depois o 3 até o 4, e aqui começa o 4 e aqui tem o finalzinho do dia 4, a gente nem chega no 5, O importante é que a gente chega aqui, aparentemente, no final do dia 4. Perfeito? Então, início do dia 1º, final do dia 1º, início do dia 2. Início do dia 2, final do dia 2, início do dia 3. Início do dia 3, final do dia 3 e início do dia 4. Perfeito? Então, gente, o que ele quer saber aqui é o seguinte, sim, no eixo das ordenadas, o eixo vertical, eu tenho as temperaturas indicadas. Então, vamos tentar analisar, como é que acontece isso? Vamos pegar o dia 1º? Bom, o dia 1º, aparentemente, olha só, em torno de meia-noite, um segundinho depois de meia-noite, estava marcando algo em torno de 18 graus. Tá vendo só? Aqui, 18 graus, escala Celsius, Então eu tenho 18 graus, olha só. Aí foi 18 graus, manteve um tempinho, daqui a pouco deu uma caidinha, deve ter para 17, Alguma coisa assim, 17,8, 17,7. E aí só, tá vendo? Ele vai oscilando. Daqui a pouco ele começou a aumentar a temperatura e chegou a um pico máximo, olha lá. Tem até dois picos máximos aqui, de 34 graus. Perfeito? E aí depois a temperatura foi descendo, terminou um dia, estava bem, bem em torno de 20, tá certo? Bom, começa o dia 2, olha só o que acontece. No dia 2 eu tenho uma temperatura máxima possível, olha aqui, eu marquei em vermelho. De quanto? Algo em torno de 21, um pouco menos de 21 graus, perfeito? Ah lá, a temperatura máxima, então, no dia 2 foi de 21 graus, perfeito? Alguma coisa assim, Já entramos no dia 3, ela só foi caindo, caiu a temperatura bastante. No dia 3 ela teve uma máxima, a máxima foi de 23 graus e alguma coisa, lá, dia 3, E finalmente no dia 4 eu já tive uma máxima que perto de 25. Então eu percebo o seguinte, no dia 4 a minha máxima foi 25, no dia 3 a minha máxima foi 23, no dia 2, a minha máxima foi algo em torno de 21, e no dia 1º a máxima chegou a 34. E aí fica a pergunta, qual dia foi registrado a menor temperatura máxima? A menor temperatura máxima é onde está mais pertinho aqui, do grau mais baixo, olha lá, tá certo aqui, Então foi no dia 2, quando eu marquei alguma coisa em torno de 21 graus Celsius, mais ou menos 21 graus Celsius. Minha resposta certa, lá, no dia 2 aconteceu a menor temperatura máxima no Rio de Janeiro. Ele não está perguntando temperatura mínima, não. Ele quer a menor temperatura máxima. Eu tive 34, tive 21, tive 23, tive 25. Claro, a menor foi 21 e aconteceu no dia 2. Perfeito? É importante que a gente entenda, a análise de gráfico, e o Enem tem pedido muito análise de gráfico, A gente vai analisar o que acontece aqui. Então é um gráfico, No dia 2, olha só como é que foi, tá vendo? Ele foi, chegou na máxima e foi, se a gente olhar, com carinho aqui, a gente vê que no dia 2 foi o dia que eu tive uma média de menores temperaturas. Perfeito? Ah lá, ficou bem baixo o nosso termômetro, Depois foi aumentando, crescendo, mas nenhum deles chegou, por exemplo, à média de temperatura do dia 1º, que foi lá em cima. Lá em cima, quem está no Rio de Janeiro, Pensar que falar lá em cima com 34 graus, a gente usa até cobertor com 34 graus. Gente, o importante é que a gente fez a nossa questão, a questão 13, que é a terceira questão que estamos fazendo, uma questão simples, mas valeu a pena a gente fazer, que a gente pôde analisar um pouquinho de como se comporta um gráfico, tá bom? Nesse caso aí, um gráfico que envolve dia e a temperatura. Tá bom? Então, gente, o que eles falou, professor Luiz Ferreira do Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, o endereço do nosso site está aqui no alto, estará também na descrição desse vídeo, e por lá você clica lá, gente, vale a pena. O nosso site, ele é especializado no ensino fundamental. São mais de 350 páginas focadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá completinhas, com a teoria completa,
com exercícios propostos e também exercícios resolvidos. E o detalhe fundamental em nosso site, e isso é verdadeiro, não é pegadinha, não é brincadeira, é sério, o nosso site é totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você precisar, quanto tempo você precisar, certo? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, gente, a dica está dada. É muito conteúdo. O seu programa consta ensino fundamental, não deixa de visitar o nosso site, eu garanto que vai valer a pena e o importante, né? É totalmente gratuito. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui meu carinho, meu abraço. Muito obrigado a todos os amigos e até a nossa próxima videoaula.